semana aí meditando nessa palavra. Ontem foi um dia bem intenso na minha vida, em cima dessa palavra. E hoje vamos estar aprendendo sobre o que sobrar vai adorar. O que sobrar vai adorar. É o tema dessa mensagem, dessa semana, do nosso Apacentai. E diz assim a palavra do Senhor: e mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Israel. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. O que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Pai, a sua mensagem estará ministrada neste momento. Na minha frente está um povo que não é meu, mas sim do Senhor. Eles saíram dali das suas casas para ouvirem a tua voz. Então, que os ouvidos estejam abertos e os seus corações para ouvir a sua mensagem e guardar a mesma no seu coração. Seja o guia dessa mensagem. Seja aquele que te vai direcionar essa mensagem. Porque este cultuar é teu e é tudo para o teu nome. Assim te peço, te agradeço, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? O que está acontecendo em Isaías, capítulo de número 6? Deus, no capítulo 6, Deus escolhe Isaías para ser o seu profeta. Isaías, no capítulo 6, está sendo chamado por Deus para ser um profeta. E o profeta naquela época era a boca de Deus na terra. Então, quando se falava do profeta, todos sabiam que ele era o porta-voz de Deus para o povo, para uma nação. E aqui Isaías está falando para o povo de Judá. O reino de Judá. E Deus escolhe Isaías, mas ele tem uma grande missão, uma grande tarefa. O povo tem um coração inclinado para as outras coisas, menos para Deus. Veja que no versículo 5, vamos ler. Vamos no versículo de número 1. Vamos no início. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto. Com 2 cobriam o corpo. E com outras 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio do quê?
Eu moro no meio de quem? E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Veja que interessante. Um povo escolhido por Deus. Um povo a qual Deus escolheu. E veja que é um povo da onde vai vir o nosso Salvador, da tribo de Judá. Um povo a qual saiu da terra do Egito, aonde passaram as suas histórias de geração a geração, o que Deus fez com eles em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória. Chega nesse exato momento, o povo está como? Tudo corrompido. O coração deles está longe de Deus. Eles estão corrompidos. A realidade daquele povo era que eles estavam sendo orgulhosos. Eles eram um povo ingratos. Não não reconheciam as bênçãos de Deus. Praticava o miticismo. Confiavam nas suas riquezas. Criavam seus próprios deuses. Seguiam os deuses dos outros povos. Será que é muito diferente do que está acontecendo hoje? Ou só aconteceu naquela época? O povo estava com o seu coração longe de Deus. E perceba que um coração longe de Deus é um coração inclinado para as coisas da carne. Em nenhum momento você vê Deus. Porque o seu coração está inclinado para as coisas da carne. Então, Isaías aceita o chamado de Deus. Ele aceita o chamado de Deus. Vamos continuar? Versículo 6. Vamos continuar. E um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. E ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão... Veja que Isaías já estava pronto. Ele reconhece que ele é pecador. O versículo 5 mostrou isso. Ai de mim, pois eu vi. Sou pecador, sou um homem de lábios impuros e moro no meio de pessoas, um povo de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua falha diante de Deus. E você tem reconhecido as suas falhas diante de Deus? Ele reconhece: sou pecador. A palavra de Deus fala que aquele que não fala que não tem pecado, ele já está mentindo, ele já é um pecador já cometeu um pecado, mentiu. A pergunta é: nós reconhecemos que somos pecadores ou a gente acha que somos perfeitos em tudo o que fazemos? Um coração que é inclinado a Deus reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele é miserável, pobre, cego e nu. Ele reconhece o que aprendemos uns tempos atrás, que ele é pobre de espírito, que ele é mendigo. Certa vez eu falei isso daí, quase gerou uma briga, né? Porque pobre de espírito é mendigo, como aprendemos. Não temos nada. Aqueles que reconhecem, entendem
eu não tenho nada. Sou pecador e dependo de Deus. Um coração que é inclinado a Deus. Mas um coração que é inclinado com as coisas deste mundo, não, eu sou o máximo, eu sou perfeito, eu sei o que eu faço. Mas ele reconhece e Deus o capacita, purifica a sua vida. Veja que não foi um homem, foi o próprio Deus. E nós também temos isso. Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e hoje podemos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Continuando, versículo de número 8. Em seguida, ouviu o Senhor dizer, agora começa o chamado. Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, eis-me aqui, envia a mim. Não, Dodô, esse chamado é seu, é do Johnny, é do Benê, é do Fábio. Esse chamado é de vocês, é vocês. Não, mas o ide imperativo de Deus é para todos. Ide por todo e pregai. Mas Deus está falando, Dodô, que é um mundo. Não. Não vamos entender no literal. O mundo é o vizinho do seu lado. O mundo é no seu trabalho. O mundo é quando você está atendendo, é lá. É quando você está passeando, caminhando, aqueles que gostam de fazer academia aí, os fitness. Os fitness. Aí você está fazendo ali, fazendo lá sua academia assim, e você mesmo com o fone de ouvido, Deus está falando assim, vai naquele aparelho lá que eu quero que você vá evangelizar lá. Mas ali não é minha série não, mas agora hoje vai ser. É o chamado é para todos. Isaías aceita o chamado. Mas, agora que vem um detalhe. Mas precisa falar para um povo que não ouve. Precisa mostrar para um povo que não vê. Porque o porquê disso? Porque o seu coração não quer ouvir. O seu coração não quer ver. Versículo 9. O Senhor Deus me disse, vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e os olhos cegos, a fim de que não possa ver, nem ouvir, nem entender. Agora vem a parte mais triste. Pois se pudessem, eles voltariam para mim
e seriam curados. Veja, um dos problemas da nossa realidade de hoje é que Deus fala, Deus mostra, mas o coração está tão distante dele que não consegue ver e nem ouvir. Sabe o que é o mais triste, meus irmãos? É uma coisa que eu chorando para Elizabeth falei. É como que se eu e o John tá aqui pregando a palavra de Deus e pessoas aqui sentadas como vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Deus está fazendo cura, mas não está acreditando. Sabe por quê? O coração está distante de Deus. O nosso papel é falar. O nosso papel é pregar. Estamos aqui para pregar a mensagem. Estamos aqui para falar do amor. Somos a voz que clama no deserto. A gente fala, mas as pessoas cometem as mesmas coisas. A gente fala, ensina. Ei, a palavra de Deus fala para você fazer assim, mas eu não quero fazer aqui, eu vou fazer assim. Por que não quer fazer desse jeito aqui? Porque o coração está fechado para Deus e prefere fazer as coisas do seu jeito. Veja, se eles quisessem, se eles pudessem, se eles quisessem, eles voltariam para mim e eu os curaria. Muitas das vezes as enfermidades que acontecem em nossas vidas é falta de o nosso coração estar distante de Deus. O nosso coração distante de Deus cria-se tantas coisas para a nossa perdição. É tão lindo cantar, né? Meu coração é teu, para sempre e sempre e sempre. Mas chega na hora da prova real, não, Senhor. O meu coração é meu e não é teu. Você se vira para lá e eu fico para cá e está tudo certo. Jesus falou dessa passagem de Isaías, a qual a gente leu agora, em dois momentos. Um momento foi quando os discípulos chegaram para ele, em Mateus 13, 14, 15. Falou assim: mestre, por que você fala por meio de parábolas? Porque é para discípulo entender, e não multidão. Porque multidão está com o coração longe de Deus. E multidão, ele não entende as coisas de Deus. Para ele, tudo que a gente está fazendo aqui é perca de tempo. Quantos já ouviram falar, né? Eu já escuto que Jesus está voltando desde quando eu nasci. É ou não é? Eu ir para a igreja? Para quê? Coração distante de Deus. E muitas das vezes tem crente dentro da igreja, sentados aqui no culto. Não, eu leio a Bíblia.
eu oro, eu jejuo, arrota a santidade, mas o coração está longe de Deus. Porque a sua vida e o seu comportamento não corresponde às práticas da palavra de Deus. O seu coração está longe, está distante. E Jesus fala por meio de parábolas, vai falando por parábolas para o povo. E os discípulos, por que você fala por meio de parábolas? Para vocês eu explico para parábolas, porque vocês são meus discípulos, vocês andam comigo, vocês caminham comigo. A multidão não. Porque no versículo 14 e 15 de Mateus 13, ele fala a passagem de Isaías. Outra parte que ele fala para o povo também é quando ele explica porque o povo não cria. Veja, em João 12, 37 ao 40. João 12. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não. Vamos continuar. Para que se cumprisse o quê? O Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu quem era o Senhor que estava agindo, não podiam crer, porque como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. A mesma passagem de Isaías. A falta de fé. Porque o coração está distante de Deus. O coração está longe. E veja que Deus está fazendo grandes coisas. Mas ainda existe aqueles que não creem. E é aí que começa uma grande tristeza. Pois um coração fora da presença de Deus traz resultados dolorosos. Um coração fora da presença de Deus traz resultados dolorosos. E qual é o resultado de tudo isso? Isaías 6, do 11 em diante. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados, eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, para o exílio. E as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa, em 10, ela também será morta. Israel seria levado por exílio, mas não deixaria de existir. Embora o povo fosse castigado pela sua rebelião, rebeldia, afastamento de Deus, não seriam destruídos por completo. Existia um juízo de Deus sobre o povo. Veja, precisou chegar a um ponto de destruição. Precisou chegar a um ponto de destruição, não total, parcial, para que o povo pudesse acordar. E até que ponto precisa chegar na sua vida, na nossa vida,
para que a gente possa entender, ouvir e ver que não é Deus que precisa de nós, mas é nós que precisamos dele. Até que ponto precisa chegar a situação na nossa vida para entendermos? Veja que o nosso coração, muitas das vezes está acontecendo, veja que interessante, vem agora na minha mente. Existem situações que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida, porque é fruto do nosso afastamento de Deus. Do nosso coração estar longe de Deus, da presença de Deus, aos pés de Deus, clamando a Deus, vivendo para Deus. Iniciamos o culto dizendo que Pedro nos ensina, uma pessoa que agrada a Deus, que é dedicada a Ele. A nossa vida está sendo assim, uma vida que agrada a Deus, o nosso coração está sendo um coração que agrada a Deus. Ou a gente está sendo igual aos religiosos naquela época. Mas existe a bonança. Depois de toda uma destruição, existe uma bonança. E essa bonança é para um povo determinado. É um povo exclusivo. Qual é esse povo exclusivo? Os fiéis. Fala comigo, os fiéis. Os fiéis. E quem são os fiéis? No versículo final. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Quem é esse povo? Aqueles que são fiéis. O toco de alguma das Bíblias pode estar escrito terebinto ou carvalho. Eu não sou, como fala, biólogo, né, que fala? Eu não sou um biólogo, mas só pesquisei um pouco. Quando ele é cortado, se deixa um toco, e aquele toco ainda tem vida. O toco existe vida. Depois de um tempo, começa a nascer tudo de novo. Depois que cortado, ainda existe vida naquele toco. Depois de toda uma destruição, ainda existe vida naquele toco. E o toco, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Aonde os seus corações não se inclinaram. Aonde o seu coração está voltado para Deus e não voltou para o Egito. Não voltou, não planejou, não desejou voltar para trás, mas permaneceu até o fim. O toco é um sinal que a vida ainda está presente e que um novo começo virá. Perceba que em meio à destruição e corrupção, existe pessoas fiéis. Chegará o tempo, meus irmãos, que chegará, entre você vai ter que escolher vida ou morte. Ou você nega e vive, ou você morre e vai. Agora a pergunta é, esse dia ainda não chegou, mas Deus está preparando a sua igreja.
Deus está preparando a sua igreja, porque o dia ainda não chegou. E quando chegar o grande dia, qual será a sua resposta? Nesse exato momento, todo mundo vai falar assim: não, pode me matar, porque nem tem nenhuma arma, não tem nada acontecendo com os nossos atentados agora. Mas se chegar na hora exata, se chegar uma pessoa armada aqui, com uma arma grande, e chegar e falar: ou vocês negam, ou vocês morrem. Aqueles que estão com o coração inclinado e que são como esse toco de carvalho, de terebinto, os fiéis, eles entendem o que Gálatas capítulo de número 20, 2:20 diz: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim mesmo. Fiéis, em meio a um caos, uma corrupção, muitas das vezes a gente chega assim: Senhor, só eu sobrei de fiel nessa terra, como Elias falou para Deus. E Deus fala para Elias, em 1 Reis 19:15. Então o Senhor disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Deus tinha separado 7.000 que não se curvaram. Existe recompensa para aquele que é fiel, que não negocia, que não abre mão, que é fiel até o fim. Veja que Apocalipse 2:10 diz: nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena ir até o fim, vale a pena estar com o coração em Deus, porque um coração distante dele traz destruição, traz condenação. Nossa recompensa não está naquilo que os nossos olhos veem, que a nossa mão sente. Nossa recompensa está naquilo que os nossos olhos da fé nos mostra, a vida eterna. E para isso precisamos entender que aonde o nosso coração está. O seu coração está aqui ou está lá?
Tudo isso vai depender onde você está querendo passar mais tempo. E para finalizar, Salmos de número 84, versículo de número 10. 84. Pois um dia, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. Versículo 11. O Senhor, Deus, é a nossa luz, o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. Um coração perto de Deus, meus irmãos, é uma pessoa que não se preocupa. Não se preocupa com o quê? Que hora que o culto vai começar e que hora que o culto vai acabar. Se a pregação é avivada ou se a pregação é tranquila. A pessoa que está com o coração em Deus, ela não se preocupa com o tempo de estar na casa de Deus. Ela quer estar vivendo a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Quer a presença de Deus. Porque entende que vale mais a pena estar nos teus atos do que 1000 dias em outro lugar. Aprendemos que naquela época o dia do Senhor era dia de sábado. E era voltado para quem? Para Deus. O povo deixou de guardar o sábado. Qual foi a recompensa deles? Quer dizer, a recompensa não, né? A consequência da sua escolha foram tudo para o exílio. Porque deixaram Deus para estar com as coisas dessa terra. Nos nossos dias não está sendo diferente. Pessoas preferem fazer as suas coisas de segunda a segunda. E o de Deus, eu já faço em casa. Mas esquece o que Hebreus nos diz. Não deixei de congregar, como costume de alguns. Quando as pessoas preferem outras coisas do que a casa de Deus, esporadicamente, muitas das vezes, a gente tem o direito de passear, que a gente precisa descansar também, irmãos. Não estou dizendo algo contrário a isso. Mas as pessoas querem passear todos os dias. Todo domingo. Tudo que tem as coisas de Deus, não. Naquele dia tem coisa para fazer. Aonde as pessoas preferem as coisas da terra do que as coisas dos céus. E isso já começa a ser um coração querendo ser voltado para as coisas daqui. É um coração que já está começando a querer trilhar um caminho distante de Deus. Veja, o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem as coisas que é certo. E lhes dá tudo o quê? Ele nos dá tudo aquilo que é bom. Porque estamos o quê? Amando e honrando. Amando e honrando. O que sobrar
vai adorar. A trajetória de Israel, do povo de Judá, foi essa: destruição. Mas aqueles que permaneceram fiéis e não se curvaram, não negociaram, foram igual aquele toco e trouxe uma nova geração. Deus não destruiu o seu povo por completo. Ele separou os fiéis. E que Deus possa olhar para cada um de nós e enxergar este toco sendo nós, o novo povo, uma nova geração, a qual não negocia a palavra da verdade, a qual não abre mão das coisas de Cristo, aonde quer permanecer, caminhar com Cristo, e entende que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E entende o que abrimos o culto nessa noite. Eu quero que minha vida seja uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele. Porque eu não tenho nada. Tudo que tenho é por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Deus, a sua palavra foi ministrada nessa noite. Que não venhamos negociar a tua palavra. Que não venhamos negociar os princípios da tua palavra. Que não venhamos, o nosso coração está inclinado para as coisas passageiras deste mundo. Mas que venhamos ser pessoas fiéis. Pessoas fiéis e verdadeiras. Mesmo que muitas das vezes isso vai custar um preço a se pagar, mas não vemos a nossa recompensa aqui nessa terra. A nossa recompensa é a coroa da vida. Porque é isso que o Senhor nos disse em Apocalipse: aquele que permanece até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E queremos ser como Pedro nos ensinou nessa abertura deste culto. Pessoas agradáveis ao Senhor. Pessoas dedicadas ao Senhor, Pai. Aonde entende que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Entender e compreender, Pai. Olhando para o povo de Judá, não estar com os nossos corações inclinados para essas coisas dessa terra, porque um coração distante de Ti, Senhor, traz destruição. O resultado é a destruição. E não queremos estar com os nossos corações distante de Ti, Senhor. Não queremos ser pessoas religiosas, mas queremos ser pessoas, Senhor, que ama a Tua palavra, que viva a Tua palavra, que anda na Tua palavra. O que Tiago nos ensina, que não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra viva e eficaz. Muito obrigado. Que assim seja a nossa vida. Que o nosso coração esteja perto de Ti todos os dias, até a Sua volta. E ser recebido, recepcionado. Entre, bendito de meu Pai, para aquilo que está te aguardando. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.